tutti. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Olá, uma boa noite a você que acompanha a nossa programação. O jornalismo Canção Nova chega até você mais uma vez para trazer as notícias da morte e funeral do nosso saudoso Papa Francisco. Neste especial Adeus a Francisco, vamos fazer uma retrospectiva da semana, desde sua despedida no domingo de Páscoa na Praça de São Pedro até o seu sepultamento. O Santo Padre faleceu no dia 21 de abril, segunda-feira, aos 88 anos, após sofrer um AVC seguido de coma e parada cardíaca. Nos primeiros dias da semana, o corpo foi velado na Casa Santa Marta, onde ele residia e celebrava a missa diariamente. E na manhã de quarta-feira, o corpo foi trasladado para a Basílica de São Pedro, onde os fiéis puderam prestar as últimas homenagens. O silêncio da capela da Casa Santa Marta foi quebrado pela oração do rito de transladação do corpo de Francisco para a Basílica de São Pedro. A procissão, conduzida pelo carmelengo, cardeal Kevin Farrell, foi acompanhada por religiosos e funcionários da Santa Sé. Os sediários pontifícios, homens que trabalham na sede do Papa, levaram o caixão pela Via della Sacristia, depois pela Praça dos Protomártires e atravessaram a Praça São Pedro pelo Arco dos Sinos. Os aplausos dos mais de 20 mil peregrinos e turistas preencheram o vazio dos arcos no último adeus a Francisco. Ele, até o último suspiro, deixa para a gente um sinal, um exemplo a ser seguido. Ver realmente essa fé humilde na simplicidade do serviço aos irmãos, que foi que o Papa Francisco sempre nos deixou, né, sempre nos pediu e deixou como legado de vida para cada um de nós. Eu ainda estou emocionada. Eu acho assim que foi uma bênção poder estar aqui nessa hora. E neste sábado foi celebrada no Vaticano a Missa das Exéquias, seguida do funeral do Papa Francisco na Basílica Santa Maria Maior. Uma multidão formada por autoridades civis, religiosas, fiéis e peregrinos do mundo inteiro, presentes em Roma, se despediram do Papa da Misericórdia. Nossa equipe em Roma acompanhou tudo de perto e o Ronaldo da Silva traz os detalhes para nós. Olá, Ronaldo, como é que foi acompanhar esse momento aí no coração da igreja? Conta pra gente. Uma celebração duradoura, mas que preencheu nossos corações, que tenho certeza, olha, esses peregrinos que estão saindo aqui agora, estão saindo com algo completamente novo e grande dentro de seus corações, sobretudo pela belíssima homilia do cardeal Giovanni Battista Re, que recalcou ali todas as memórias do Papa Francisco, as imagens também que nós vimos ali. Eu quero apenas dizer que esses peregrinos que ao final da celebração estavam já saindo aqui, ficaram de olho no telão, nos telões espalhados aqui pelas imediações da Praça de São Pedro, acompanhando todo o trajeto que fez o carro com o corpo do Papa Francisco até chegar ao lugar de sua sepultura na Basílica de Santa Maria Maior.
foi de fato uma manhã para entrar para a história. E nós vamos acompanhar agora um resumo dela na reportagem de Danúbia Gleiser. Vaticano repleto, diversas partes do mundo representadas no adeus a Francisco, nacionalidades de rostos diferentes e um desejo, se despedir do Papa que tinha cheiro de ovelha. Nos acessos à Basílica de São Pedro, muitas filas e uma espera que valeu a pena. Seu Antônio esperou mais tempo para ver o caixão do pontífice. Ele disse ter chegado às 5h30 da manhã e levou 3 horas para entrar. Para ele, Francisco enviou uma mensagem universal e ecumênica ao mundo. Por isso, o chamam de Papa do Direito da Paz. A Santa Sé informou que da manhã de quarta-feira, 23 de abril, às 11 horas, horário da Itália, até às 7 da noite de sexta-feira, 25, aproximadamente 250 mil pessoas se reuniram na Basílica de São Pedro para saudar o Papa Francisco. São as ovelhas que vieram se despedir do seu pastor. Nos despedimos de um pastor, de um pai, de um grande homem que falou tanto à humanidade. Mas vê tantos traços diferentes de pessoas que passam e manifestam seu amor, manifestam seu carinho da maneira que podem, né? Eu me emocionei até com um choro, porque realmente é o Papa que marcou, né, uma parte da minha vida, que é o episcopado, me nomeando bispo para o Chipre, e também no acompanhamento fraterno, paterno e espiritual. Em tempo jubilar aberto por Francisco, a esperança é uma das marcas deixadas pelo pontífice. Esta peregrinação jubilar ganha um especial significado, já não é só que era importante a passagem na Porta Santa, no ano do jubileu, e agora é de um modo especial este abraço, este afeto e este carinho de cada um destes peregrinos ao Papa Francisco, naquilo que são os seus restos mortais, mas acima de tudo na certeza da ressurreição. Portugueses, brasileiros, cristãos e outras denominações. É um mundo que se despede com carinho de Francisco. Tanta gente que mesmo sem ser católico expressa agora o seu pesar e sua gratidão ao Papa Francisco, mas também quantos que vêm para poder despedir-se rezando junto dele, de certo modo, agradecendo a Deus por ele e agradecendo a ele. Nós trazemos no coração uma gratidão imensa ao Papa Francisco pelo bem que ele fez, não só pela Igreja, mas pela humanidade. E nós, brasileiros, sobretudo, temos um carinho especial por ele. Não conseguimos certamente ter o mesmo carinho que ele tinha conosco. Eu fui testemunha de quantas vezes o Papa expressou o seu afeto pelo povo brasileiro, pela Igreja no Brasil, pelo episcopado brasileiro. Isso é um momento de fé, né? Porque nós cremos que para aqueles que passam pela morte, a vida não é tirada, mas é transformada. E é isso que nos anima a olhar para frente. O presidente da Canção Nova também rezou diante do caixão do Papa Francisco. E é por isso que estamos aqui também, em nome da família Canção Nova, para prestar essa homenagem ao Santo Padre, para rezar pela sua alma, para que ele seja eternamente feliz na glória de Deus, e também rezar pela Igreja. A Igreja precisa de oração. É agora um momento importante também de preparação para o conclave, não é? Ou seja, certamente esse conclave conta com a intercessão de Francisco. O diretor da sala de imprensa, Matteo Bruni, revela que foram mais de 2.700 jornalistas e operadores de mídia de todo o mundo credenciados para a cobertura desses dias na Santa Sé. Entre os jornalistas, a brasileira Ana Ferreira, que mora em Roma e se emocionou ao ver o corpo de Francisco. Eu vi no corpo dele as marcas desse calvário que ele viveu nos últimos, por conta dessa doença, né, que ele viveu, e a mãozinha dele, o rostinho dele. Então isso me deixou muito triste profundamente por conta do sofrimento dele. Eu sei que ele levou isso, ele leva isso, ofereceu isso para Jesus, né, que sofreu na cruz por todos nós, e viveu esse calvário. E também nos fala muito com esse gesto, né, com esse serviço à igreja, esse serviço a cada um de nós, ao outro, né.
Um momento muito importante para a igreja e para o mundo, né? Basta ver o interesse da imprensa mundial com relação ao conclave e com relação também à partida do Papa Francisco. E a repercussão também pelo mundo afora, né, daqueles que, mesmo de longe, né, vivem esse momento especial. Na noite de sexta-feira, em Roma, no altar da Confissão, na Basílica de São Pedro, foi realizado o rito privado de fechamento do caixão do Romano Pontífice, presidido pelo cardeal Carmelengo. O mestre das celebrações litúrgicas fez a leitura do Rodito, uma biografia sobre o Papa, que foi colocada dentro do caixão. Um funeral vivido conforme o desejo de Francisco, seguindo as modificações do livro de Ezequias do Pontífice. Nós temos no ritual de Ezequias do Sumo Pontífice 3 momentos, 3 estações. Então você tem o reconhecimento da morte, que foi ainda na capela da Casa Santa Marta. E ali já começou o funeral, logo após o reconhecimento da morte, preparação do corpo, colocação do corpo no caixão. E então tem o momento do traslado do corpo da Casa Santa Marta, em procissão, passando aqui pelo centro da Praça de São Pedro, até o altar de São Pedro. Começa o segundo momento, o momento da visitação pública, e então foi definido o dia da missa ezequial. E logo depois o caixão é sepultado. Na missa das Ezequias, deixou o Vaticano e seu entorno repletos. Depois de acolher mais de 50 mil pessoas, a Praça São Pedro foi fechada. Mais de 150 nações presentes na despedida ao Papa, que também reuniu mais de 4 mil sacerdotes. O caixão do Papa deixou a Basílica São Pedro, conduzido para o átrio da praça. É o primeiro dos 9 dias de luto e orações em honra ao pontífice falecido. A missa foi presidida pelo cardeal Ré e mais 980 concelebrantes. Diante do altar, o ícone da Salus Populi Romani, tão querido por Francisco, na Basílica Santa Maria Maior, onde rezou 126 vezes a Virgem Maria, protetora do povo romano. Nesta majestosa Praça de São Pedro, onde o Papa Francisco celebrou tantas vezes a Eucaristia e presidiu a grandes encontros ao longo destes 12 anos, encontramo-nos reunidos em oração à volta dos seus restos mortais, com o coração triste, mas sustentados pelas certezas da fé que nos garante que a existência humana não terminou no túmulo, mas na casa do Pai, numa vida de felicidade que não terá ocaso. O cardeal destacou também que a decisão de adotar o nome Francisco manifestou-se logo como a escolha do programa e do estilo que queria basear o seu pontificado, procurando inspirar-se no espírito de São Francisco de Assis, e destacou algumas características de Francisco. Sua linguagem rica de imagens e metáforas procurou sempre iluminar os problemas do nosso tempo. Sua grande espontaneidade e uma maneira informal de se dirigir a todos, mesmo as pessoas afastadas da igreja. Seu grande calor humano e profundamente sensível aos dramas de hoje. O seu carisma de acolhimento e de escuta. O fio condutor da sua missão foi também a convicção de que a igreja é uma casa para todos, uma casa com as portas sempre abertas. Várias vezes utilizou a imagem da igreja como um hospital de campanha, depois de uma batalha em que houve muitos feridos. Uma igreja desejosa de cuidar com determinação dos problemas das pessoas e das grandes angústias que dilaceram o mundo contemporâneo. O decano do Colégio Cardinalício também citou as obras deixadas por Francisco com as suas cartas encíclicas e também as 47 viagens feitas por ele. Diante de todo o povo e dos líderes mundiais presentes, ressaltou o apelo pela paz feito incansavelmente por Francisco. O Papa Francisco levantou incessantemente a sua voz implorando a paz e convidando a sensatez a uma negociação honesta para encontrar soluções possíveis, porque a guerra, dizia ele, é apenas morte de pessoas e destruição de casas, hospitais e escolas. A guerra deixa sempre o mundo pior do que estava, é sempre uma derrota dolorosa e trágica para todos.
Depois de aproximadamente 20 minutos, o cardeal Ré encerrou sua reflexão ao recordar que o Papa Francisco costumava concluir seus discursos e encontros dizendo: "Não vos esqueçais de rezar por mim", e seguindo os mesmos passos do pastor, rezou: Caro Papa Francesco. Querido Papa Francisco, agora pedimos-vos que rezeis por nós e que do céu abençoeis a Igreja, abençoeis Roma, abençoeis o mundo inteiro, como fizestes no domingo passado, do balcão central desta basílica, no último abraço a todo o povo de Deus, mas também, idealmente, a humanidade que procura a verdade de coração sincero e segura bem alto a chama da esperança. No momento da comunhão, foi possível avistar entre os presentes na Praça São Pedro a senhora Carmela Mancuso, que foi citada por Francisco na aparição pública no último dia de internação no Hospital Gemelli. Carmela, de 78 anos, sempre teve os gestos frequentes de levar flores amarelas, cor do Vaticano, para Francisco. Após a ladainha, o caixão foi incensado, com súplicas das igrejas orientais. O caixão do Papa voltou para o interior da Basílica São Pedro e, mais uma vez, em meio ao corredor formado pelos cardeais, enquanto os sinos da Basílica tocavam. O corpo do Papa deixou o Vaticano e de Papa Móvel seguiu pelas ruas. O cortejo parou o trânsito e um corredor humano se formou à espera do Papa Móvel e um último adeus ao Papa. Ao chegar na Basílica Santa Maria Maior, o caixão de Francisco parou em frente à capela que guarda o ícone Salus Populis Romani. Crianças levaram flores diante do altar e o sepultamento do Papa Francisco é concluído. E ao final da celebração, a gente também encontra fiéis, peregrinos, pessoas demonstrando seu sentimento. Eu estou aqui com o Paulo, lá de Quixadá, no Ceará. Ô Paulo, conta um pouquinho da experiência que você viveu aqui nesse dia histórico. Olá, eu viria para a canonização do Beato Carla Acutis, mas acabou acontecendo o falecimento do Santo Padre, o Papa Francisco, que não deixa de ser uma graça de Deus para nós que podemos participar. É um misto de sentimentos, de emoção, mas sobretudo de gratidão, né? O que eu tenho a dizer é muito obrigado, Papa Francisco, por nos revelar o rosto de Jesus. Muito obrigado, Papa Francisco, por nos mostrar que no simples está a nossa salvação. Obrigado, Paulo. Prazer te ouvir. Por nada. Deus abençoe a todos no Brasil. Amém. A gente está por aqui rodeado de religiosos, de bispos que passam o tempo inteiro. Deixa eu te chamar aqui o Stefano, que é um italiano. Stefano, io voglio sapere, quero saber de ti, la tua esperienza in questo giorno storico. È un giorno storico per la Chiesa, ma per il mondo anche, no? Allora, non è la prima volta che assisto a un funerale. Ele diz que não é a primeira vez que assiste a um funeral de Papa, né? Certo, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, ora questo. Os dois últimos papas. Io sono cresciuto con Giovanni Paolo II. Eu cresci com João Paulo II. Ok, e mi è rimasta l'impronta di Giovanni Paolo II. E me ficou aqueles feitos de João Paulo II. Per questo Papa posso dire un grande innovatore. Um grande inovador este Papa. Papato sconvolgente. Um papado desconcertante. Sconvolgente in tutti gli aspetti. Em todos os aspectos. Ora sarà la storia. Ficará para a história. Come i grandi papi del XX secolo. Como os grandes papas do século XX. A dare il giudizio giusto per questo papato, come è stato per gli altri papi. A receber um justo julgamento por este papado. Comunque la fama si vede. Todavia, a gente vê a fama através da multidão. A fama si vede. Stefano, quero te ringrazio tantissimo. Um abraço. Tá aí, gente. Olha, ouvir um italiano, alguém que vive aqui e que pode também relatar sobre isso. Obrigada, Ronaldo, pelas informações e parabéns a toda a equipe em Roma pelo empenho em todos esses dias, trazendo para nós um jornalismo de qualidade, com riqueza de detalhes. A gente se sente mesmo participando desse momento tão marcante para a nossa igreja. Parabéns a toda a equipe. Jorge Mário Bergoglio foi o primeiro Papa latino-americano da história e o primeiro argentino. Vamos recordar agora a trajetória de Francisco desde suas origens até o pontificado.
Francisco dos Migrantes e Refugiados. Soube a partir de seus pais a importância de ser acolhido em outra pátria. Nasceu na capital argentina em 17 de dezembro de 1936, filho de imigrantes italianos. Seu pai, Mário, era contabilista e a mãe, Regina, dona de casa, cuidava da educação dos 5 filhos. Depois de concluir o curso técnico em Química, optou pelo caminho do sacerdócio. Aos 21 anos, ingressou no noviciado da Companhia de Jesus e, aos 33, foi ordenado sacerdote. De 1973 a 2008, foi mestre de noviços, professor de teologia, provincial dos jesuítas da Argentina, bispo, arcebispo primaz, cardeal. Foi também presidente da Conferência dos Bispos da Argentina e participou do conclave que elegeu Bento XVI em 2005. Em 2013, foi escolhido pelo Colégio Cardinalício para ocupar a Cátedra de Pedro. Demonstrou desde o primeiro momento a humildade dos que reconhecem ser dependentes da graça de Deus. Antes de abençoar os fiéis, pediu que todos rezassem por ele. Vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Como Papa, continuou fiel ao estilo simples, ao recusar a residência apostólica e preferir morar na Casa Santa Marta, uma residência mais simples dentro do Vaticano, onde poderia fazer as refeições e ter convívio com outros clérigos. Na capela, celebrava a Santa Missa todos os dias para os funcionários do Vaticano. Tinha pela frente uma grande missão, realizar a tão esperada reforma da Cúria Romana. E após 9 anos de elaboração, a Constituição Apostólica Predicate Evangelho entrou em vigor em 5 de junho de 2022 e trouxe as modificações para a organização interna do Vaticano, que ajuda o Papa a governar a Igreja. Francisco da Unidade. Seguindo o caminho ecumênico de seus predecessores, dedicou-se à unidade da Igreja de Cristo. Acreditava ser esta via uma exigência essencial de nossa fé, um requisito dos que entram no discipulado de Cristo. Convocou a Igreja a uma sincera conversão pastoral, a superar o comodismo e o fechamento e se tornar uma igreja em saída, em direção aos afastados, excluídos, em busca das periferias humanas. E ele mesmo assumiu essa face missionária que pedia ao povo de Deus e aos pastores. Francisco fez inúmeras viagens pela Itália e dezenas de viagens internacionais. Visitou lugares em conflito e surpreendeu o mundo com os países que decidiu visitar. O Papa Francisco enfrentava com coragem e fé uma longa batalha pela vida. No início deste ano, uma pneumonia agravou sua já delicada condição pulmonar. Foram dias marcados por apreensão e oração entre fiéis de todo o mundo. Mas os problemas respiratórios de Francisco já eram enfrentados desde a juventude. O pontífice, aparentemente incansável, não tinha uma saúde de ferro. Com pouco mais de 20 anos na Argentina, o jovem Mário Bergoglio teve uma infecção respiratória grave que obrigou os médicos a removerem parte do pulmão direito. Já durante o pontificado, uma osteoartrite no joelho lhe causava dificuldades para caminhar. O problema chegou a provocar o adiamento da viagem apostólica do Papa ao Congo e Sudão do Sul, de julho de 2022 para janeiro de 2023.
Na época, foi preciso usar cadeira de rodas. Na ocasião, o Papa resistiu em fazer cirurgia do joelho por causa dos efeitos da anestesia geral. 2023 também foi um ano de tensões na área da saúde do Papa. Em março, uma bronquite o levou a ficar dias internado após sentir uma forte dor no peito e dificuldades para respirar. 3 meses depois, em 7 de junho, Francisco foi submetido a uma cirurgia abdominal, após desenvolver uma hérnia. O problema surgiu depois de uma cirurgia de retirada de parte do intestino grosso, em 2021. Em uma das catequeses, ainda sinalizava os efeitos da anestesia geral, a falta de ar. Mesmo enfermo, foi um guerreiro, como diz o livro bíblico de Joel. Apesar de todas as fragilidades na saúde, no mesmo ano marcou presença na Jornada Mundial da Juventude e deixou uma mensagem de coragem aos milhões de jovens reunidos em Lisboa. A ustedes, jóvenes, que son el presente y el futuro, sí, precisamente a ustedes jóvenes, hoy le dicen, no tengan miedo, no tengan miedo. En un pequeño silencio, cada uno repita para sí mismo en su corazón esta palabra, no tengan miedo. Em meio às lutas pessoais de sua saúde, a coragem de Francisco fez dele um peregrino de esperança. E foi este tema que ele dedicou ao ano jubilar, proclamado a cada 25 anos na Igreja. Mas pouco tempo depois de abrir a Porta Santa em Roma, mais uma bronquite atravessou seu percurso. No encerramento de um dos eventos do jubileu, ele bem que tentou, mas só conseguiu iniciar a leitura da homilia e precisou pedir ajuda. Adesso discusso un po' e chiedo al maestro di continuare la lettura per difficoltare il respiro. 5 dias depois deste episódio, Francisco foi internado e o quadro que iniciou com uma bronquite evoluiu para uma infecção polimicrobiana, que é aquela causada por 2 ou mais micro-organismos ao mesmo tempo, podendo envolver bactérias, vírus e fungo. E logo depois foi diagnosticado com uma pneumonia nos 2 pulmões. Durante a internação, as terapias precisaram contornar uma crise de asma prolongada, uma anemia, além de insuficiência renal. Enquanto isso, na Praça São Pedro, cardeais, bispos e fiéis de todas as partes do mundo se uniram em oração, clamando pela recuperação do sucessor de Pedro. Santa Maria, Madre de Dio, prega per noi peccatori. O Papa, que tanto ensinou sobre a nobreza da gratidão, não se conteve em expressar seu profundo agradecimento, mesmo com voz fraca e ofegante. Agradeço de todo o coração as orações que fazem por minha saúde desde a praça. Los acompaño acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. E em meio às incertezas sobre sua saúde, o Papa seguiu cada dia de sua vida sereno, bem-humorado, incansável na disposição de servir a Deus e liderar o seu povo. Mesmo em estado crítico, não parou de trabalhar. Recebeu o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, e o substituto para assuntos gerais. Aprovou novos decretos de canonização e convocou reunião para decidir datas de canonização. Após 37 dias de internação, o Papa Francisco recebeu alta e, antes de deixar o hospital, fez uma breve aparição aos fiéis. Grazie a tutti. Os
Os médicos que cuidaram do Papa afirmaram que Francisco esteve em perigo de morte em 2 momentos muito críticos durante a internação e chegaram a considerar a interrupção do tratamento. Após deixar o hospital, ainda com aparência muito fragilizada, Francisco continuou o tratamento de fisioterapia respiratória e exercícios para recuperar a voz. Recebeu algumas autoridades e fez questão de se encontrar com a equipe médica do Hospital Gemelli para agradecer por todo o cuidado recebido. Grazie a lei, sei così forte. Cerca de 70 profissionais deram assistência a Francisco durante os dias de sua hospitalização. Foram dias de despedida. No domingo de Páscoa, Francisco apareceu de surpresa na Praça de São Pedro para saudar os fiéis. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Após aparecer na varanda, Francisco andou no papamóvel pela multidão na Praça de São Pedro. Era o pastor, fragilizado e enfraquecido, que se despedia do seu rebanho. E na segunda-feira, após o domingo de Páscoa, Francisco fez a sua Páscoa, às 7h35 da manhã, no horário de Roma, 2h35, horário de Brasília. Francisco deixou marcas muito próprias em seu pontificado. Simplicidade, proximidade e misericórdia eram algumas das características de Jorge Mário Bergoglio. Francisco da Misericórdia. Francisco do acolhimento e da ternura. Francisco da amizade. O coração vibrava ao encontrar um amigo, fosse este um papa ou um fiel amigo do passado no meio da multidão. Um profeta em favor do meio ambiente. Rinnovo il mio appello ai responsabili delle nazioni perché si faccia qualcosa di più concreto per limitare le emissioni inquinanti. È una sfida urgente e non si può rimandare, che guarda a tutti. Proteggiamo la nostra casa comune. Francisco que repudiou a violência e se solidarizou com familiares das vítimas de barbáries. O Papa argentino fez história na sucessão da cadeira de Pedro como o primeiro pontífice latino-americano. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Simplicidade era uma de suas marcas. Como arcebispo de Buenos Aires, na Argentina, escolheu morar sozinho em um pequeno quarto no prédio da Cúria e preparar o próprio jantar. Andava de metrô, ônibus e, quando precisava de avião, ia na classe econômica. Não era adepto à televisão, gostava de caminhar pela cidade e tomar café com os sacerdotes. Francisco, do esporte, o pontífice não escondia seu apreço pelo time argentino do San Lorenzo, de Buenos Aires, e por diversas vezes acolheu equipes de esporte, abençoou atletas e incentivou a prática. Francisco dos inúmeros santos. Reconheceu a santidade de centenas de pessoas entre religiosos e leigos, tornando-se um dos papas com maior número de canonizações da história da Igreja. Lista que contém, inclusive, a brasileira Santa Dulce dos Pobres. Companheiro dos que sofrem, profeta da compaixão e peregrino da paz. Assim, o mundo se despede do Santo Padre. A saudade já se faz presente, mas sua mensagem de ternura e misericórdia segue viva no coração dos brasileiros. Francisco, com seu testemunho, voltou ainda mais o olhar da Igreja para os pobres e marginalizados. Fez refeições com moradores de rua, criou o Dia Mundial dos Pobres, lavou pés de detentos, pediu um acolhimento dos jovens para com os idosos e mostrou que todos precisam de amor.
I nonni hanno diritto a sognare guardando i giovani. I giovani hanno diritto al coraggio della profezia, prendendo la linfa dai nonni. Francisco dos Pequeninos acolhia cada criança que encontrava com o carinho e afeto de um avô. Teve muitas vezes sua vida celebrada por elas. Se colocava diante dos pequenos como um servo, sabendo que deles é o reino dos céus. Vieni da me. E acolhia as alegrias e tristezas que as crianças lhes traziam, como este garotinho que sofria a perda do seu pai. Foi até os escombros da humanidade para ser a presença de Jesus em sua face sofredora e desolada. Francisco da Paz, sem medo, denunciou ditaduras e pediu várias vezes à comunidade internacional para que ajudasse os países mais pobres e em guerra. Foi um verdadeiro peregrino da paz. Vengo per amplificare il grido di tanti che implorano la pace. Outra marca de Francisco era a compaixão. Sentia com o outro sua dor, tocava nas feridas do corpo e da alma. De sensibilidade visível, soube chorar as dores da humanidade. Vergine Immacolata, avrei voluto oggi portarti il ringraziamento del popolo ucraino. Como um líder verdadeiramente humilde, não hesitou em reconhecer os erros da igreja e pedir perdão quando necessário. El primer paso de esta peregrinación penitencial es el de renovar mi pedido de perdón y decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido. E como pastor universal, pediu rigor no combate a todo tipo de abuso de menores. Em suas viagens pelo mundo, o Brasil teve o privilégio de ter sido o primeiro país a receber sua visita na Jornada Mundial da Juventude. Na ocasião, Francisco visitou o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, por quem cultivava uma devoção particular. Querido povo brasileiro, no jubileu dos 300 anos da imagem da nossa padroeira, o Papa mandou uma mensagem carinhosa ao povo brasileiro. Minha saudação e minha bênção para todos vocês que estão vivendo em Cristo Jesus o ano mariano por ocasião do jubileu dos 300 anos do encontro da imagem da Virgem Mãe Aparecida nas águas do Rio Paraíba do Sul. No ano de 2023, recebeu em audiência o presidente, os cofundadores e membros da comunidade Canção Nova, por ocasião dos 45 anos de fundação. E foi uma presença paterna providencial, pouco tempo depois da morte de Monsenhor Jonas Abib, o pai e fundador da comunidade. O Papa argentino, que amava o Brasil, certamente ficará gravado no coração das pessoas pelo seu jeito simples e verdadeiro, pelo seu olhar de misericórdia. Com saudades do Brasil. Ah, Francisco, nós também sentiremos muito a sua falta, mas sua memória será eternizada pelo pastoreio marcante da Igreja ao longo destes anos desafiadores. Uma caminhada que nos apontou para o eterno e que ligou terra e céu. E vamos voltar com mais informações de Roma com Ronaldo da Silva. Ronaldo, conta pra gente, você que está aí em Roma, acompanhou toda a cerimônia do funeral e sepultamento do Papa Francisco, qual o balanço, a avaliação que você faz da repercussão que teve a morte de Francisco para toda a comunidade católica, enquanto pastor da igreja, mas também como chefe de Estado?
São raros esses momentos na história, participar da missa, do funeral de um Santo Padre. Ao final dessas exéquias de hoje aqui do Papa Francisco, eu estou com um dos 980 concelebrantes entre cardeais, bispos e padres. O senhor estava ali concelebrando. Tem detalhes que só quem estava ali pode contar. O que o senhor viu, Padre Wagner Ferreira? Olha, o detalhe é a emoção, né? Forte a emoção. Quando o caixão do Papa, trazendo o corpo do Santo Padre, entrou na Praça de São Pedro, todo mundo aplaudiu, em pé, com muita emoção. Todo mundo muito unido nessa prece a Deus para que, de fato, esse grande pastor seja acolhido pelo pastor eterno, nosso Deus. Quem é capaz de reunir tudo isto junto na face da terra? Ninguém. Que força é essa que a igreja tem? Ele se aproximava de todos, tinha a coragem de dizer o que precisava ser dito. Também, né, aos chefes de Estado, aos chefes de governo, aos presidentes. Então, a força moral dele é muito grande. Ele viajou para países praticamente esquecidos em termos de imprensa, em termos das preocupações mundiais, políticas, econômicas, países pequenos, exatamente para dizer: Deus está aqui com vocês, né? Deus está próximo aos pequenos, aos que estão sido esquecidos. Obrigado, Padre Wagner Ferreira, e nossa gratidão também a todos aqueles nossos irmãos que estão lá no Brasil contribuindo para que todo esse trabalho que estamos fazendo aqui tenha uma harmonia e chegue aí até você, onde quer que você esteja. Nós vamos voltar a qualquer momento de Roma. Aliás, estamos o tempo inteiro aqui, diretamente de Roma, chegando até você aí, em programas especiais como este agora que você está assistindo. Portanto, não saia da programação da Canção Nova. Obrigada, Ronaldo, e toda a nossa equipe em Roma, que vai continuar trazendo para nós as informações atualizadas dos próximos passos da Igreja até a eleição do novo Papa. Bom, e quando o Santo Padre falece, os olhos do mundo se voltam para o Vaticano. Mais do que cerimônias solenes e comoção global, entra em cena um antigo protocolo repleto de simbolismos e tradições seculares. Uma reportagem que nossa equipe preparou mostra agora como a Igreja confirma oficialmente a morte de um Papa e detalha os passos que seguem até a eleição do seu sucessor. Quando o silêncio toma conta da Basílica de São Pedro, o mundo prende a respiração. A morte de Francisco é o fim de um tempo marcado por palavras, gestos e decisões que moldaram milhões de fiéis. Ele mudou várias coisas, né? Deixou de usar o sapato vermelho do que o Papa usava e outras coisas, né? Aquele manto umbral, né? Vermelho que o Papa Francisco tirou. Então algumas coisas vai mudando devagar com o tempo. Um rito que resiste ao tempo. No coração do Vaticano, o protocolo se mistura à fé. Não se trata somente de tradição, mas de continuidade. O anel do pescador utilizado pelo Papa, por exemplo, é quebrado. Isso representa o fim do seu pontificado e impede falsos decretos. É como que fechar um tempo, esse amassar o anel. Aquele anel dele não vai ser usado por outro Papa. O outro Papa vai ter um outro anel. A morte de um Papa inicia um dos processos mais solenes da Igreja Católica, a transição do trono de Pedro. Esse período da sé vacante, então, é marcado pela autoridade dos cardeais. O colégio dos cardeais conduzem a Igreja neste tempo. Os cardeais do mundo todo são convocados para Roma. O governo do Vaticano é temporariamente assumido pelo Camerlengo, que administra os assuntos urgentes da Santa Sé. E também o apartamento papal é totalmente lacrado por questões de segurança e é aberto depois só para o pontífice eleito. É aqui que o mundo inteiro aguarda o futuro da Igreja. Durante os dias de luto e expectativa, tudo obedece um tempo próprio. O conclave, reunião secreta dos cardeais, ocorre na Capela Sistina. Porta trancada, votos secretos e uma chaminé que se torna o centro das atenções. Preta para a incerteza, branca para a esperança. Nós precisamos rezar mesmo, pedir a Deus que
os cardeais sejam iluminados pelo Espírito Santo, sejam inspirados pelo Espírito Santo para realmente eleger o Papa que a Igreja precisa nesse tempo. Quando a fumaça branca sobe, uma nova história começa. O sucessor de Pedro é anunciado ao mundo com as palavras: Habemus Papa. Mas a memória do que se foi permanece, nos livros, nas homilias e no coração de milhões. Porque a morte de um Papa no Vaticano nunca é somente um fim, é uma passagem. Desde a internação do Papa Francisco e agora diante do seu falecimento, a Igreja continua trabalhando. Mas como a hierarquia da Igreja Católica se organiza neste tempo em que espera pelo novo sucessor de Pedro? Confira na reportagem. Após o falecimento de um Papa, dizemos que a Sé está vacante ou que a Cátedra de Pedro está vazia. Mas o que de fato significam estes termos? A Sé vacante é o período em que é o período durante, desde a morte ou a renúncia do Papa, né, até a eleição de um novo Papa. Então esse é um período em que a Igreja não tem um Papa. E na Igreja não existe um vice-Papa, né? Não tem o segundo que vai assumir. Não existe. Não há ninguém que substitua o Papa, porque o Papa, o pontífice, né, ele não é só um cargo, não é só uma função que precisa ser ocupada. É realmente o pastor ali, né? É o sucessor do apóstolo Pedro. O Vaticano é organizado para que seu funcionamento seja mantido mesmo no período em que a Igreja celebra a eleição do sucessor de Pedro. Quando a gente fala do Vaticano, a gente fala da cidade-estado do Vaticano, que é o organismo político de administração desse território que tem a soberania da Santa Sé. E além disso, você tem os outros organismos, os dicastérios da Cúria Romana, a questão da administração da Santa Sé. Então você tem em cada ponto desse, em cada organismo desse, você tem um grupo de trabalho. Geralmente tem um prefeito, num dicastério, por exemplo, você tem um prefeito, tem um secretário, tem os oficiais, que fazem todo o trabalho que a gente pode chamar o trabalho ordinário, trabalho do dia a dia. Que isso não depende necessariamente do Papa, porque eles já estão ali trabalhando em nome do Papa. A Igreja vive um ano jubilar e a ausência do Papa traz alguns questionamentos. Mas a Santa Sé tem se organizado para acolher pessoas do mundo inteiro que desejam vivenciar a peregrinação em Roma, experiência que faz parte do legado do Papa Francisco. E o jubileu não perde a graça espiritual de que é viver o jubileu, porque o peregrino não viu o Papa, mas a experiência do jubileu, ela continua e é ela que nos fortalece na santidade. Durante o Jubileu da Esperança e no tempo litúrgico da Páscoa, a Igreja se une em oração para o novo conclave, na esperança que não se encerra com a morte, mas se renova com a ressurreição de Jesus. E para encerrar, eu quero recordar aqui as palavras do Papa Francisco, escritas no dia 7 de fevereiro, antes da sua internação, para o prefácio de um livro de um cardeal italiano sobre a velhice, e que foram publicadas pelo Vaticano. Francisco fala de uma certeza consoladora. A morte não é o fim de tudo, mas o começo de algo. E é um novo começo porque experimentaremos algo que nunca experimentamos plenamente. A eternidade. Uma boa noite para você, siga com nossa programação.